Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade de nosso pai fundador São Francisco de Assis, mais precisamente da mística dos Irmãos Terceiro Penitentes. Lá você encontra histórias, testemunhos, artigos, vídeos, curiosidade relacionado à nossa espiritualidade. E é fácil de encontrar, basta colocar no Google Partilha Franciscana. Temos o nosso blog, nosso canal de YouTube, estamos também presentes no Instagram e no Facebook. Agora vamos dar continuidade a nossos textos relacionados ao primeiro século do franciscanismo, ali logo após a morte de nosso fundador São Francisco e todos os conflitos que houve na grande família, mais precisamente na primeira, na ordem dos frades menores, mas que tudo foi superado com muito amor e muita fraternidade. Então vamos lá. Hoje vamos falar de 2 pontos, porque são textos menores. Então, no primeiro fala o seguinte, nova luta e nova defesa da ordem pela Santa Sé. São Boaventura participou da preparação do segundo concílio de Leão e veio a falecer. Já o cardeal, durante o mesmo concílio, vários padres conciliários propuseram a supressão de todas as ordens, aparecida após o quarto concílio de Latrão. O Papa Gregório X respondeu: vivei como eles vivem, estudai como eles estudam, e obtereis os mesmos resultados. Entretanto, após a morte de São Boaventura, sucederam-lhe Jerônimo de Ascoli e Bonagrádia de São João, a pedido do geral, o Papa Nicolau III interveio em defesa da ordem com a bula Exit qui Seminae, retomando toda a argumentação de São Boaventura e pondo em destaque a distinção entre o uso de direito e o uso de fato. O uso de fato é o único permitido e tem de ser um uso pobre. O Sumo Pontífice proibia severamente que alguém falasse ou escrevesse contra os menores e suas regras. Foram depois permitidos os síndicos apostólicos como procuradores seculares dos religiosos. Assim, uma vez mais, se solucionava juridicamente o problema da fidelidade. Aqui a gente vê que os conflitos, os desafios, não era somente interno, como foi falado nos vídeos anteriores, que houve uma certa diferenciação de ideia. Uns se identificavam mais com grupos espirituais e outros com a comunidade, os que viviam nos conventos, enquanto os espirituais viviam praticamente de forma isolada, vivendo a regra primitiva. Mas além desse conflito interno, existiam os conflitos externos, né? De uma certa forma, a perseguição às ordens, principalmente aquelas que foram surgindo com o decorrer dos tempos, com o decorrer dos séculos. Mas graças a Deus, quase todos os papas eram favoráveis à ordem. Muitos papas eram da ordem terceira, eram do clero secular e chegaram ao papado. E alguns deles chegaram a reformular as regras. A última, na década de 70 do século passado, foi João 23, ou foi Paulo VI, não me falha a memória agora, acho que foi Paulo VI, que deu uma solução para essa regra mais atualíssima, acompanhando o Concílio Vaticano II. Foi a última reformulação da nossa regra, viu? Mas ainda estou em dúvida. Ou é João 23 ou é Paulo VI, me falha a memória, eu acho. Não, realmente foi João 23. Mas me perdoe.
Mas voltando ao assunto, vamos agora olhar o segundo ponto, que é a discussão à volta dos privilégios. Privilégio eu acho que não combina muito com a espiritualidade franciscana, né? Era algo que Francisco fugia muito, pois ele desejava ser o menor dos menores. Então vamos lá. O padre-geral Bonagrazia, que tinha obtido do Papa a bula de defesa da ordem, recomendava aos seus frades que evitassem todas as polêmicas com o clero secular. A discussão agora travava-se acerca dos privilégios concedidos pelos papas que autorizavam os franciscanos a confessar e pregar sem necessidade de licença dos bispos ou dos párocos. Os bispos franceses uniram-se para contestar, com decisão e firmeza, os privilégios concedidos pelas bulas pontificiais de Martinho IV, Honório IV também, e Nicolau IV, que tinham sido o geral que sucedeu ao São Boaventura, Bonifácio VIII, com a bula Supra Catedram, procurou determinar sabiamente a relação entre os frades e o clero secular. Os frades, porém, entenderam que tinham sido prejudicados e sucedeu-lhe Bento XI, em 1303, que de novo foi mais favorável aos religiosos. Isto suscitou novas contendas, na qual tomou parte o célebre João Dum Escoto, a defender a posição do Papa. Veio pouco depois o Concílio de Viena, em 1311, em que ficou definida a isenção dos religiosos. Internamente, estes apenas devem obediência ao Papa, enquanto a atividade apostólica, fora das suas igrejas, dependerão dos bispos e dos sacerdotes. Então aqui chegaram a um acordo, né? A igreja em si, né? Chegaram a um acordo na questão da obediência ao Papa e da atividade apostólica, né? Porque de uma certa forma essa graça, né? Lendo o texto, né? Essa graça que os franciscanos, frades conseguiram, ela é muito anterior, né? De bispos e papas, muito anterior, e foi se confirmando. Então o que acontece? Isso causou um certo ciúme com o clero secular, mais precisamente. Por que eles tinham esse privilégio, né? Mas se chegaram a um acordo, que isso é o mais importante, né? Que foi definido? Que eles deviam obediência somente ao Papa e quanto à atividade apostólica fora das suas igrejas, tudo que ele tivesse que fazer tinha que ser, dependeria dos bispos e dos sacerdotes locais de suas missões, né? Foi uma solução assim, que eu acredito que foi agradável a todos, confortável a todos, que daí caiu por terra todo aquele conflito, todo aquele ciúme. Aqui nesses dois pontos não fala tanto dos conflitos internos, mas dos conflitos externos que houve, né? Das perseguições às ordens, das novas ordens, dos privilégios de uns, de outros não, né? A diferenciação entre o clero religioso e o clero secular, que apesar de tudo isso, na ordem dos penitentes existia muito clero secular. Como eu falei no início do vídeo, tinha muito clero secular que chegou ao papado, né? E pelo menos 4 deles fizeram a ordem, quer dizer, fizeram a regra da ordem, né? A última foi em 78, logo após o concílio, né? Todo inspirado no Concílio Vaticano II. Foi uma atualização da ordem. Muita gente acha que
que o hábito dos penitentes, o que eu gosto de chamar de veste de penitente, no hábito para mim é para religioso, né? A veste dos penitentes, mas na regra fala hábito, foi abolida em 78, mas não foi em 78, foi ainda no século XIX, com a penúltima regra, né? Lá, acho que foi Leão XIII, eu tenho que estar com essas fontes sempre acessíveis, né? Lá ele já queria uma atualização da regra, né? Porque a regra anterior já tinha passado séculos, né? Ele vinha da época da Idade Média e foi atualizado no século XIX, e ainda falava de a veste de penitente, de algumas orientações que ficaram obsoletas, que o Papa viu a necessidade de atualizar. Então ele deixou de lado, recomendou a não necessidade de usar o hábito, né, a veste de penitência, mas que usasse um escapulário, um cordão nascituro, que hoje ainda persiste, né, após o Vaticano II, em algumas regiões. Aqui no Brasil não, é uma blusa que identifica, é o tal, que o importante é vivenciar essa espiritualidade no seu dia a dia, sendo franciscano, sendo um irmão terceiro, levando o evangelho, sendo o evangelho vivo de forma simples, humilde e alegre. Amém? Depois a gente dá continuidade a esses textos. E como é de costume, hoje eu estiquei, né, o vídeo. Vamos fazer aqui uma breve leitura do escrito de São Francisco, do modo de trabalhar, como ele orientava seus irmãos frades aqui na regra. Os irmãos aos quais o Senhor deu a graça de trabalhar, trabalhem fiel e devotamente. Assim, excluindo o ócio, o inimigo da alma, não extinga o espírito da santa oração e devoção, a qual devem servir de todas as coisas temporais. Quanto à retribuição do trabalho, receba humildemente para si e seus irmãos o que for necessário ao corpo, exceto moeda ou dinheiro. Isso como convém ao servo de Deus e seguidores da Santíssima Pobreza. Aqui as palavras de nosso Pai Seráfico São Francisco de Assis. Amém? Paz e bem.